Olá, meus queridos amigos, estamos aqui mais uma vez, para a glória do nome de Jesus, para batermos um papo sempre em relação àquilo que edifica, aquilo que transforma. Que você esteja com o coração aberto para que nós possamos falar do grande amor de Deus. Nós vamos bater um papo aqui bem interessante hoje, principalmente as mulheres vão se deliciar. Mas antes desse bate-papo, veja aí os amigos do bem. The Best Açaí em Pomerode, 2 lojas para melhor te atender. Sucos Natu, 100% natural. The Best Açaí em Manuel Ribas, Pitanga e Ivaiporã. Lojas Ipiranga, sua melhor amiga, em Santo Antônio da Platina. The Best Açaí em Brusque. Reprotec, papéis especiais, toner, encadernação, rede de gráficos e muito mais. Carilu Sports, materiais esportivos e uniformes para sua empresa. Divine Hands, sua casa nunca mais será a mesma, atendendo em Carolina do Norte e Carolina do Sul. Você pode conferir o endereço dos nossos amigos do bem na descrição deste vídeo e nas nossas redes sociais. É isso aí, meus queridos, vocês estão assistindo o Jesus e Eu podcast. Louvamos a Deus porque até aqui o Senhor nos ajudou. E hoje o bate-papo aqui no Jesus e Eu podcast é com a Rosana Salviano Salabai. Ela é jornalista, teóloga, com pós-graduação em neurociências do comportamento. Isso mesmo, olha só. Você que está aí nos assistindo, acredite que Deus quer falar ao teu coração. Rosana, seja bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigada, uma honra para mim, uma alegria poder estar aqui participando, contribuindo, falando, daquilo que Deus tem feito e pode fazer nas nossas vidas. Amém. E a culpada de estar aqui hoje, ela não veio, né? Que é a Vanessa Oliveira, cuidando de um familiar. Então, louva a Deus pela vida da Vanessa também, que insistiu para que eu a trouxesse no podcast. Então, sejam bem-vindos, assim como o esposo também, no nome de Jesus. Obrigada. Bom, nós vamos bater um papo e eu queria começar assim, perguntando para você. Você trabalhava como repórter, né? Por um bom tempo. E como é deixar uma profissão que muitos anseiam em chegar à profissão de repórter, e você deixou essa profissão por uma boa causa. Então, vamos começar aí nesse bate-papo para as pessoas saberem o que te fez mudar de profissão, qual foi o alvo que tu querias atingir? Podemos falar sobre isso? Sim, claro. Eu falo que isso até é um testemunho da minha vida. Eu, às vezes, conto isso para algumas mulheres, principalmente as mais jovens, que têm dúvidas em relação ao seu propósito de vida. E eu falo assim que desde quando eu comecei a namorar com o Fabrício já estava no seminário para ser pastor, E eu me lembro que eu estava aqui em Londrina e como a gente tinha um seminário da nossa igreja aqui na época, vinham seminaristas de muitos lugares, vinham seminaristas de fora, e as meninas da igreja, nós jovens na época, muitas falavam, eu não quero casar com pastor, Nem olhavam para os seminaristas. E eu falava assim, mas gente, deve ser tão bom casar com um pastor, deve ser tão abençoado. Então eu falo que Deus já estava me preparando, para o desafio do casamento com um pastor. E aí, quando eu comecei a namorar com o Fabrício, eu já estava na faculdade de jornalismo e sabia que ele ia ser um pastor. Então, quando eu estava lá no meu último ano da faculdade, eu me lembro até de falar para alguns professores e eles falavam, mas para que isso, Porque eu me casei já no último ano da faculdade. Quando a gente entregou o TCC, depois tinha um semestre só para apresentação, não tinha mais aula, eu casei ali. E aí eles falavam, mas você não pode casar porque você vai ser uma boa jornalista e casada você não vai poder ir para outros lugares. Mas eu tinha muito convicto no meu coração, eu falava para minha mãe, eu falava para as minhas amigas que eu sabia que eu estava me casando com um pastor e que a minha prioridade seria o ministério dele. Se ele tivesse que ir para algum lugar,
eu iria e largaria o que fosse preciso. Mas eu também tinha gostado da faculdade de jornalismo e eu sei que foi um dom, um talento que Deus me deu, a escrita, a comunicação. Sim. Desde criança eu tenho isso. E aí eu orei para Deus, eu falava, Deus, o Senhor sabe que é sincero isso, eu quero priorizar o ministério do meu marido como uma esposa que honra, né, que é submissa, mas eu também queria trabalhar um pouco na minha área, porque eu não quero lá na frente, né, com 40 anos, na época eu tinha 20, falei, eu não quero com 40 anos ser frustrada de pensar assim, puxa, eu gostei tanto do jornalismo, eu podia ter sido repórter, isso, mas larguei tudo por causa do meu marido, né, do ministério. E eu vejo que Deus me honrou dessa maneira, porque eu saí da faculdade e logo já comecei a trabalhar de repórter na televisão, que assim é uma das áreas mais difíceis. E a partir dali eu fui convidada para trabalhar numa rádio, trabalhei em jornal impresso, em revista, porque eu nem sei como é hoje, mas na época a carga horária de jornalismo era de 5 horas por dia, então a gente podia ter 2 empregos registrados, né? Então eu sempre trabalhei em 2 áreas de jornalismo ao mesmo tempo, trabalhei na assessoria de imprensa da prefeitura e quando passou assim uns 5 anos, eu já tinha trabalhado em praticamente todas as áreas disponíveis aqui. E foi quando daí eu engravidei, tive uma filha e o meu marido foi chamado para ir para o Mato Grosso do Sul. Então eu brinco que eu já estava até cansada daí do jornalismo, né? Na época. Eu já estava, falei assim, tá bom, já trabalhei bastante, agora eu vou sossegar, criar minha filha, né, cuidar da minha filha. E nesse tempo todo, Deus já tinha me dado uma visão de ministério com mulheres, de trabalhar com mulheres. Então foi muito tranquilo, porque aí, quando a gente chegou no Mato Grosso do Sul, a igreja ela tinha uma necessidade de um trabalho com mulheres. Olha. E eu comecei a trabalhar lá, então, nessa área. Trabalhei ainda um pouquinho... Foi lá que começou, então? Foi lá que eu comecei, Aqui eu já escrevia, porque eu trabalhei numa revista cristã, trabalhei num site cristão, mas... já pregava aqui também para mulheres, mas pouco ainda, né? Ainda era novinha, estava começando, mas eu lembro que até a realização da visão que eu tive foi aqui, porque Deus me deu num sonho mesmo. Deus fala muito comigo assim em sonhos. E um dia eu sonhei que eu estava pregando num grande evento de mulheres e bem na frente assim estava o meu marido e mais um homem sentado assim no cantinho. E eu deixei isso ali, né? Na época eu trabalhava de repórter ainda, mas aí, passado alguns anos, eu fui convidada para pregar, acho que deve ter sido o primeiro lugar onde eu fui ministrar para mulheres, na igreja onde a gente iria depois assumir em Rolândia, mas na época o Fabrício ainda era pastor aqui. E aí eu vi, na hora que eu subi assim no púlpito, foi num salão de eventos, tinha um palco bem grande, eu vi aquela visão se concretizando, assim, porque era um auditório cheio de mulheres, e na primeira fileira estava o meu marido e o pastor da igreja local, que era o pastor Adilson, sentado assim no cantinho, e ali eu vi assim, é isso então, Deus está me chamando para isso, está me colocando nisso. E diante desse fato, então, a gente percebe que Deus te levou para outro lugar para que se cumprisse o propósito dele na sua vida de verdade, de fato, né? Sim. E foi assim, foi uma coisa maravilhosa, porque lá nós ficamos por quase 17 anos e ali a gente teve assim, um crescimento, né, uma maturidade espiritual, trabalhando com igreja local, né, porque até então meu marido sempre foi pastor de jovens, eu era repórter, e lá quando nós chegamos ele assumiu a igreja como pastor da igreja. No Mato Grosso. Isso. E eu daí trabalhando com mulheres, e a gente viu ali, né, o agir de Deus, o mover de Deus, porque a gente cresceu muito, a igreja cresceu, né, e então eu vejo que assim, foi o nosso coração disposto à obra. Amém. Ali Deus fez, né? Deus fez é interessante quando a gente enxerga assim que as mudanças que acontecem nas nossas vidas não é apenas um desejo humano, né? A vontade de ir para um determinado lugar, mas é Deus às vezes trabalhando. Se a gente pensar em Abraão, né? Vai para um lugar, né? Mas Deus ainda tem mandado a gente para um lugar que a gente já conhece, que a gente já sabe como é, né? Sim. Talvez não conheça de uma forma geral, mas tão lindo é quando Deus tem essa obra nas nossas vidas, esse propósito, e a gente não diz não.
Sim, né? O que eu vejo é que assim, muita gente perde, né? Perde. Talvez aquilo que Deus tem. E talvez estejam reclamando hoje, você né? se prende em determinado lugar, né? Eu Sim. sei que às vezes é difícil, por exemplo, para mulheres, mais ainda do que para homens. Sim. Né? Ah, mas vou para uma cidade pequena, longe da minha família, né? Quando a gente foi lá para o Mato Grosso do Sul, a cidade tinha 11 mil habitantes. Uma cidade bem pequena, era Chapadão do Sul. Chapadão Só do que Sul. hoje, depois, a cidade foi crescendo, era uma cidade nova, hoje ela já está com mais de 30 mil, talvez uns 40 mil habitantes. Então a gente viu o crescimento da cidade, viu o crescimento da igreja, mas era uma igreja viva, uma igreja forte, uma igreja grande. E eu, nessa caminhada, né, principalmente no ministério pastoral, ao lado do meu marido, a gente já foi em muitas igrejas, muitos lugares, conversei muito com esposas de pastor, eu gosto também, eu tenho também esse carinho por esposas de pastor, eu gosto desse ministério de trabalhar com esposas de pastor, e eu vejo que muitas se prendem na sua realidade. Ah, não quero estar longe da minha mãe, não quero estar longe da família, e isso muitas vezes atrapalha até o ministério do marido, né? Sim. Uma vez eu conversei com um pastor e ele é um pastor mais senhor de idade, ele falou assim, olha, a esposa do pastor não atrapalhando já é uns 70% do ministério do marido. Né? Meu Deus. E é uma realidade. Mas talvez por causa, né, de não compreender o ministério do marido, né? E assim, o que eu sempre digo para essas mulheres é que assim, você nunca vai se arrepender de fazer a vontade de Deus, com né? certeza. Você nunca vai se arrepender de ir para onde Deus te mandar. Às vezes você vai chegar lá e não vai já chegar colhendo os frutos, né? Mas você vai semear e vai colher e Deus vai honrar, porque Ele honra o nosso coração disposto, né? E disponível para a obra. Embora a gente sabe que a mudança não é fácil, não né? Não é fácil, Eu penso assim que toda mudança, o importante é quando a gente consegue enxergar o resultado. A gente vê, puxa, era de Deus, né? Mas dentro do que nós estamos falando, por quanto tempo já é mentora, então, de mulheres e também tem sido palestrante em muitos lugares, né? Então, depois que eu cheguei lá, comecei a trabalhar com mulheres, fui crescendo, né? Até no conhecimento mesmo, nas vivências, nas experiências. E aí aconteceu também algo interessante, né? Falei que Deus fala bastante comigo em sonhos, em visões. A primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, fui num congresso de avivamento, numa igreja chamada Rock Church, lá em Pasadena, na Califórnia. E numa das ministrações, a Heidi Baker, né, que é aquela profeta, a Heidi Baker, ela falou sobre sonhos. E aí eu me lembro que assim, no final da ministração, ela falou, nós vamos orar agora para que Deus coloque no seu coração um sonho dele, para que você realize não apenas o seu sonho, mas o sonho dele. E naquele momento, quando eu fechei os meus olhos, eu vi uma casa rosa com uma placa Casa de Mentoria para Mulheres. Olha. E isso foi lá em 2012. A gente nem tinha muito essa questão de mentoria. Eu lembro que eu fui procurar, mas o que é mentoria? Não tinha essa palavra ainda assim tão divulgada, né? Vamos dizer assim, na nossa língua aqui. E aí aquilo ficou no meu coração. Aí quando foi em 2015, eu fiquei orando em relação a isso, não sabia direito o que era, mas eu lembro que de 2012 até 2015, em vários momentos, em ministrações específicas, assim, em congressos na igreja, seminários, me vinha aquela palavra, Casa de Mentoria para Mulheres. E aí eu anotava alguma coisa. Ah, lá vai ter tal coisa, vai ter um curso assim, vai ter uma... E eu ia anotando tudo isso. Quando chegou em 2015, no começo do ano de 2015, como eu já trabalhava muito ativamente no Ministério de Mulheres, a gente saía de férias em janeiro, e como lá é longe, né, viagem longa de carro, eu me lembro que sempre na volta eu ia falando assim, já sonhando o Ministério de Mulheres daquele ano. Vamos fazer um congresso tal. Às vezes Deus já me dava ali a música que eu ia ouvindo. Essa música aí vai ser do congresso. Ia dando a direção. E naquele ano isso não aconteceu. Não consegui pensar em nada. Aí quando nós chegamos lá, eu me lembro que eu falei assim para o Fabrício. Um dia falei, Fabrício, será que eu estou entrando em depressão? Mas assim, né? Eu falei assim, porque eu não estou conseguindo sonhar nada, eu não estou conseguindo pensar nada para o Ministério de Mulheres. Aí ele orou comigo, me lembro muito bem disso, era à tarde, assim, orou comigo. E à noite, quando eu fui ter o meu tempo com Deus antes de dormir,
Deus falou nitidamente no meu coração, assim, o Espírito me falou, esse ano você não tem sonhos porque você vai realizar os meus e não os seus. Olha só. Isso foi no final de janeiro, começo de fevereiro. Aí eu fiz um período de consagração de 40 dias, me animei, né? Falei, então quero saber o que Deus quer, porque eu preciso dar os passos aí. O que Deus quer e o que Deus tem para mim. E foi incrível, porque daí foi assim... Isso foi no final de janeiro, começo de fevereiro. Em março, eu lancei um livro, que até está aqui, que é sobre submissão, sobre honra. Escrevi nesse tempo aí. E nós abrimos uma associação que era a Casa de Mentoria para Mulheres. E foi tudo assim de uma maneira extraordinária, porque tinha um casal da igreja, eu tinha um dia contado essa visão que eu tive lá nesse seminário nos Estados Unidos, mas já tinha passado 4 anos, e eles, nesse mês aí, ele me ligou e falou, olha, deixa eu te falar uma coisa, tem uma casa aqui, minha, que ela estava alugada para uma clínica já há 20 anos, e esse ano a clínica, o pessoal construiu e vai sair de lá. Então eu quero te oferecer para você abrir ali a casa de mentoria para mulheres. E aí a gente fez aquilo, pintou aquela casa de rosa, né? Abrimos a associação mais uma vez a visão se concretizou ali. E foi assim extraordinário porque também era uma associação que cuidava de mulheres, aí aberta para a cidade, né? Logo chamou a atenção do poder público, a gente oferecia ali cursos profissionalizantes, ajuda psicológica, ajuda espiritual, né? Fazia ali algumas palestras, seminários, tudo de graça. Todo mundo que trabalhava lá era voluntário, né? Era uma associação com voluntários. Isso começou a chamar a atenção do poder público. Aí, passados, acho que 2 anos, a prefeitura nos chamou para fazer uma parceria e aí eles queriam que a gente ampliasse, como a casa era pequena, acabou que a prefeitura alugou para a gente, começou a pagar o aluguel de uma mansão, né? Então se tornou a mansão da mentoria, assim, era uma casa, e a gente pintou de rosa, ficou aquele lugar, né, lindo, assim, chamava bastante atenção, e tá lá até hoje, né? Ainda tem essa casa, hoje eles até ampliaram um pouco o trabalho, trabalha com famílias, né? Porque quando é de Deus, não era meu, né? Era os sonhos dele, então eu vim embora e o projeto continuou, e ali então comecei mais ativamente com essa questão da mentoria para as mulheres, eu produzi alguns cursos próprios, né, assim, sobre casamento, sobre feminilidade, e depois, quando eu vim embora, não tinha mais a casa, né, o local físico, mas fiz a mentoria online, né, ofereci ela online. Mais fácil, isso. Né? E também faço ela física, fiz recentemente na igreja onde nós estamos, né, e aí eu uso as minhas redes sociais, né, meus livros, tudo nesse trabalho de mentoria. De certa forma não deixou de ser repórter, né? Isso. De certa forma não deixou de lidar com a mídia, né? Verdade. Principalmente nos dias de hoje, né? Verdade. Ou seja, falar de mentoria é como coach, né? Não se ouvia falar antigamente, né? Sim. Mas dentro desses livros, que tem 6 livros escritos, isso, né? Publicados, é tratado com as mulheres em todas as áreas ou em algumas específicas? Eu tenho um livro, o primeiro deles foi um livro sobre casamento, que então era para o casal, né? Não tenho mais ele, foi publicado lá em 2007. Depois, o segundo livro, que é esse que eu até lancei em 2015, nessa fase onde Deus falou que ele iria, né, realizar os sonhos dele, é um livro sobre submissão no casamento. E eu sempre falo que foi ele mesmo que escreveu, né, porque não é fácil para uma esposa escrever sobre submissão. Então eu falo que foi o Espírito Santo mesmo. Mas foi muito de Deus, é um livro onde eu uso as esposas de Davi. Ele foi lançado primeiro com esse nome, As Esposas de Davi, porque eu falo de Mical, Abigail, Batseba e os tipos de relacionamento que a gente pode ter com o marido no casamento, características, né? Isso, e principalmente falando da submissão como honra, não obediência, né? Que você pode obedecer sem ser submissa. Exatamente. E você pode não obedecer sendo submissa, né? Honrando. Então, então, esse é um livro específico para mulheres, né? Mulheres casadas ou mulheres que estão se preparando para o casamento, e eu tenho muitos testemunhos desse livro, muitos mesmo, ele já está na 3ª edição, e agora até eu mudei o nome esse ano para Submissão e Honra, para ficar mais claro, né? Não ser As Esposas de Davi somente. Então esse é um livro para mulher. Depois eu lancei o livro Força e Feminilidade, que também é voltado para as mulheres, e esse é um livro também incrível, que ele foi lançado na pandemia. Olha, porque num tempo difícil, né? É que, na verdade, o que aconteceu? Quando a pandemia começou, as igrejas fecharam,
nós, os pastores, né, de igreja local, todo mundo se desdobrou para cuidar ali dos membros. E eu me lembro que uma irmã da igreja falou assim para mim, pastora, monta um grupo no WhatsApp, porque a gente nem tinha, né? Eu, pelo menos, não tinha um monte de grupo, um monte de, né, as lives, né, no Instagram, a gente não tinha. E ela falou assim para mim, monta um grupo no WhatsApp para as mulheres da igreja, para você dar uma palavrinha lá todo dia, porque a gente está com tanto medo, né? Assim, era aquele começo. Eu falei, legal, vou fazer isso. Aí eu fiz. Aí eu mandava para elas todo dia um devocional, dava uma palavra, fazia uma oração. Aí eu combinei com elas, falei, eu vou ler um livro aqui com vocês, né? Todo dia eu lia um capítulo e comentava alguma coisa. E nisso, o trabalho foi aumentando. Foi fluindo. Quando chegou no mês, acho que era julho, mais ou menos, eu um dia fui pesquisar algo para falar para elas e me deparei com a história de Susanna Wesley. E eu cresci na igreja metodista, então conheço bem a história da Susanna Wesley, né? Falei assim, eu vou escrever algo sobre a Susanna e vou ler para elas no grupo, fazer alguma Deus coisa vai dando sobre ferramentas, isso. né? E aí quando eu fui pesquisar, porque eu também, como jornalista, até eu não sou aquelas que gostam de pegar algo pronto, eu gosto de ir pesquisar, escrever. Investigativo. Não tem fake news, né? Assim, eu pesquiso bastante. Aí, nessa de pesquisar da Susanna Wesley, eu vi outros nomes de mulheres ali, algumas até que eu nem conhecia, e que tinham, assim, algo relevante, muito interessante para os nossos dias hoje. Aí eu resolvi fazer uma série. Falei, olha, eu vou fazer uma série, Mulheres da História da Igreja. E selecionei lá 30 mulheres para durante 30 dias, foi até um pouco mais, porque algum dia eu acabei não fazendo. Eu escrevia, eu pesquisava, eu entrava na biblioteca através do Google da Alemanha, do Google da Inglaterra, pesquisava lá material em inglês. Coisa sobre isso. E aí, nisso, acabei fazendo essa série e as mulheres amaram. Eu lembro que foi assim, muita gente entrou na época, eu não sei como é hoje, mas o grupo no WhatsApp só podia ter acho que 254 pessoas, então acabou que eu tinha 3 grupos no WhatsApp, depois no Telegram tinha mais de 1000 mulheres, todas acompanhando essa série. E aí quando acabou eu falei, gente, isso tem que virar um livro, né, porque eu escrevia todo dia esse conteúdo, porque eu escrevia e gravava, né, um áudio, eu mandava em áudio para elas. Mas eu falei, eu vou escrever para eternizar isso, né, deixar isso registrado. E então foi um livro também para mulheres, né? Porque ali eu trato de vários assuntos relacionados à vida da mulher. Depois disso a gente veio para Londrina, acabei escrevendo mais um livro para mulheres, aí eu tinha terminado a minha pós-graduação em neurociências do comportamento, então eu escrevi um livro mais voltado para essa área de emoções, né, um pouquinho de psicologia, alguns insights de comportamento, que é o ele, elas e nós. Você fala muito hoje sobre isso, né? Isso, mas aí eu usei mulheres da Bíblia, né, histórias de mulheres da Bíblia para falar sobre isso. E depois, no ano passado, eu lancei um livro sobre casamento, que a minha filha se casou no ano passado, e eu, como uma mãe escritora, né, falei assim, eu tenho que ensinar, deixar escrito aí, né, um discipulado escrito. Aí eu fiz um livro que se chama Depois da Festa, Como Superar os Desafios do Casamento, um livrinho também bem gostoso, cheio de experiências nossas mesmo, da nossa vida e também de aconselhamento, né, pastoral com casais. Aí fiz esse livro, fui lá, eles moram em Goiás, né, a minha filha, quando a gente veio embora, ela ficou morando lá com a minha mãe e com meu pai até o casamento, e com a minha irmã, meu cunhado, a família, enfim. Fui lá, fiquei lá 40 dias antes, fazendo com eles esse discipulado de casamento, né? Lia com ela e com meu genro todo dia lá o capítulo. Então é um livro de ensino mesmo sobre casamento, que pode até ser usado para ministrar mesmo noivos, né, ou casais. Então, acaba que eu fico mais nessa área de mulheres, porque é o que Deus me deu, né? É um ministério, Isso, mas a gente também fala muito para a família, né, assim, para a igreja. Tem outros planos, outros desejos de outros livros, assim, ampliar um pouquinho isso. Uma coisa interessante é que, principalmente as igrejas sofreram muito na época da pandemia, né? Uhum. Aí vieram as lives e diante do que está dizendo, Deus permite algumas coisas que aconteçam na vida das pessoas, dos bons e dos maus, mas alguns com habilidade conseguem enxergar algumas ferramentas, né? Como a própria live. Uhum. Ou seja, de um momento difícil foi tirado pérolas. Sim. Né? Mulheres foram cuidadas, porque quantos não entraram em desespero
Quantas pessoas não acabaram tirando a própria vida, além Sim. dessa maldição, desse vírus, né? Aham. E Deus deu a você ferramentas. Sim. Que coisa tremenda. E a gente eu estou percebendo aqui, e talvez o pastor até não concorde comigo aqui, mas eu acho que o céu vai ter mais mulheres do que homens, né? Porque tem mais mulheres na igreja do que homens. As mulheres são mais sensíveis ao Espírito Santo do que muitos homens. A gente percebe as mulheres hoje avançando de uma forma tão linda. E quando fala a respeito de marido e de mulher, sobre direitos, eu sempre penso o seguinte: quando existe o respeito mútuo, não é necessário cobrança nenhuma, né? Mas as mulheres estão tendo muitas ferramentas hoje, as mulheres estão à frente hoje, porque veja bem, trabalhando com mulheres, quantas mulheres já foram alcançadas através desse projeto chamado livro ou das lives daquilo que você tem feito? Sim. Eu penso assim que você deve ter tido muitas respostas já de muitas mulheres em muitos lugares, né? E como é para você saber que você está no caminho, na direção certa? Porque uma coisa é você fazer as coisas aleatoriamente, outra coisa é você fazer na direção de Deus, né? Como é para você isso? Então, eu amo, pastor, trabalhar com mulheres, né? Mas porque eu vejo assim que as mulheres, pelo nosso grande poder de influência, né, como o senhor disse aí, as mulheres acabam ocupando todos os espaços. Se deixar, as mulheres ocupam tudo mesmo, né? Mas eu me sinto realmente privilegiada de ser usada por Deus para isso, para ajudar as mulheres a encontrarem o seu propósito dentro do seu papel, né? Porque a gente não pode assumir o lugar do homem. A mulher tem capacidade para isso, para fazer tudo, para viver sozinha, para ser independente, mas não é esse o projeto de Deus para nós, né? Então, algo forte, né? Então a gente precisa tomar cuidado até com a nossa influência, até porque Provérbios diz que a mulher tola, ela vai derrubar a sua casa e a sábia vai edificar. Então, esse poder foi dado por Deus para nós, né? E eu creio que o maior poder da mulher é o poder de influência, e Satanás tenta distorcer isso, né? Porque a mulher realmente ela consegue. A vida inteira a gente faz aquelas brincadeiras, né? Que o homem é a cabeça, mas a mulher é o pescoço, né? E é uma realidade, assim, porque eu tenho que concordar. Porque a mulher, ela acaba mesmo. Eu sempre falo para as mulheres que se a gente acorda mal-humorada e a casa inteira acordou bem-humorada, a gente vai deixar todo mundo mal-humorado. Mas for o contrário, todo mundo acordou mal-humorado e a mãe, a esposa acordou bem-humorada, ela vai contagiar todo mundo e vai deixar todo mundo feliz, né? Verdade. A mulher, ela tem essa capacidade. Então, a gente precisa estar muito atenta, precisa estar sempre alinhada à vontade de Deus para a nossa vida, aos propósitos de Deus, não esquecendo o nosso papel, para que aí a gente veja o resultado disso de uma maneira que agrada a Deus, né? Eu acredito que a mulher pode realmente estar em todos os lugares, fazer tudo, mas a gente não pode esquecer que isso como cristãos, né? Homens ou mulheres, o melhor lugar é onde Deus quer que a gente esteja, né? É o centro da vontade de Deus. Então, as mulheres não podem se deixar levar pelas ideologias deste mundo, principalmente muitas, né? O feminismo, né? Que vem para distorcer muitas coisas da nossa realidade feminina, né? Então, eu vejo que trabalhar com mulheres nesse tempo é um desafio, mas é um grande privilégio, porque eu realmente creio que Deus usa as mulheres, eu creio que Deus ama as mulheres, eu creio nesse poder de influência das mulheres. Então, eu vejo que nós precisamos o tempo todo ser forjadas mesmo em Cristo, para que a gente use isso para o bem, né, do nosso marido, dos nossos filhos, da nossa família, para o bem da igreja e para a glória do Senhor. Amém. Você já disse, mas só repetindo, a associação continua lá, né? Sim, continua lá. Sim. Eu queria que você falasse sobre a Catarina Vambora. Não sei se é essa que é a esposa de Lutero, sim, né? Gostaria que você falasse alguma coisa, porque você tem ministrado sobre isso, né? Poderia falar um pouco? Sim, quando eu fui pesquisar a história das mulheres, né, Catarina Vambora, ela foi a esposa de Lutero, e o nome dela eu até já tinha ouvido, mas não sabia muito da história dela, né? E é muito interessante quando a gente vê que Catarina, ela se dispôs a ser uma dona de casa, né, naquela época. Ela não teve, assim, um grande poder na Reforma Protestante,
visivelmente ali, politicamente até, né, vamos falar assim, mas ela teve uma grande influência na vida de Lutero. E Olha isso só. ajudou a Reforma Protestante, né? Tem alguns historiadores até que falam que talvez sem Catarina, Lutero não teria conseguido passar por tudo que ele passou, porque não foi fácil, né? Ele enfrentou grandes lutas ali como reformador. Eu penso assim que é como na vida pastoral, né? Se não fosse a esposa, Sim. o pastor não suportaria também muitas situações, e nós não estamos falando de Lutero, né? Nós estamos Sim. falando de reforma, mas a importância da companheira, né? Isso. E é interessante porque Lutero, ele era padre, né? Sim. Antes. E ele não pensava em se casar. Ele dizia que não se casaria porque ele achava que aí iam achar que ele estava fazendo a reforma só porque queria casar, né? Ele não achava errado o casamento, mas ele dizia que ele não tinha essa vontade e que ele não faria isso porque as pessoas iriam achar que era uma afronta, né? À Igreja Católica, ao Papa, ou que é por isso que ele quis a reforma, porque ele queria um casamento. Mas aí quando ele conheceu Catarina, foi, na verdade, porque ela estava noiva de um outro rapaz, que daí a família acabou proibindo, por ela ser também uma ex-freira, ela havia sido criada num convento e saiu de lá quando ouviu sobre a reforma, né? Foi acolhida por alguns reformadores, ela e um grupo de freiras. E aí ela falava que, depois que terminou esse noivado, ela dizia que só se casaria com alguém que fosse como Lutero. Porque ele era, né, ela gostou dele, mas ele era bem mais velho do que ela também. E ele dava risada, ele dizia que nunca iria se casar, mas até que acabaram se casando. E um tempo depois, Lutero deixou isso escrito, né, que como Catarina mudou a visão dele sobre o casamento. Inclusive, ele tem uma frase muito famosa que fala: 1 ano de casamento me santificou mais do que 10 anos de monastério. Olha. Né? Porque o casamento é isso, né? Acaba sendo uma ferramenta de Deus também para forjar a nossa vida. E depois, ela morreu antes dele, ele sofreu muito quando ela morreu, deixou vários escritos. Acho que eles não tiveram filhos, não me lembro agora. Porque essa pesquisa foi feita na Alemanha? Foi, pesquisei pela biblioteca lá, né? Tem muitos escritos. Lutero é até mais fácil a gente encontrar, né? Porque como foi, né, o grande nome, um dos grandes nomes ali da teologia, reforma, quando você estuda já. É fácil da gente encontrar material sobre ele. E então Catarina foi essa mulher assim que foi uma dona de casa que fez a diferença na vida do marido para que ele pudesse fazer a diferença onde ele estava, né, naquilo que Deus tinha, no chamado que ele tinha do Senhor. Ela era uma mulher que acordava às 4 da manhã, Lutero chamava ela de era luz da manhã, né? Alguma coisa assim, né? Porque ela acordava de madrugada e ela ajudava. Eles tinham uma casa grande, então eles acolhiam lá outros pastores que estavam sendo, padres, né? No caso, que estavam sendo perseguidos, reformadores. Então ela foi uma mulher que ela exerceu o seu papel ali, principalmente como esposa, né? E eu vejo que é importante trazer a história dela para as mulheres de hoje, né? Para ver que talvez o teu nome não vai estar lá à frente naquilo que o teu marido está fazendo, mas você está ali junto, né? Isso é ser uma só carne, mas né? Deus sabe, né? Deus sabe, e é para ele que a gente faz, né? A gente fala em reforma, né? Falando sobre Lutero, eu sempre digo o seguinte: as pessoas gostam de falar, poxa, houve a reforma e tal, mas quantas mortes também, né? Sim. Então, sempre é um preço a ser pago. Sim. Né? Eu queria dirigir a você que nos assiste agora, seja uma benção para o seu esposo, você esposo, seja uma benção para a sua esposa, porque é no companheirismo que a gente consegue chegar em algum lugar. Amém. Não é assim? Além da Catarina, a Mary Duran, né, que permaneceu 38 anos presa, né? Fala um pouco dela também, porque eu acho que principalmente as mulheres que estão nos assistindo vão se deliciar aqui. Essa história dela, ela é francesa, então é Marie Duran. Marie. Então, desculpa aí. Mary, eu acho também, aí. Né, pastor? Eu ouvi assim, né? Que é Marie Duran, por ela ser francesa. Né? Ela ficou 38 anos presa. Eu acho que foi 30 anos, foi 38 mesmo. Marie Duran, ela foi uma das histórias que mais me impactou quando eu pesquisei, porque eu não conhecia a história dela, creio que não era uma história assim muito conhecida mesmo, encontrei lá nos arquivos da biblioteca mesmo da França, ali, sobre a reforma, porque existe lá, até hoje na França, um local que é aberto à visitação,
que é onde existiu uma prisão para mulheres durante a época dos huguenotes. Os huguenotes eram os protestantes franceses que eram perseguidos, houve vários martírios, houve muita perseguição, morte. Depois houve uma época de paz, mas depois voltou a perseguição. Conforme mudava o rei, né, o Estado ou apoiava ou não os protestantes. E Marie Durand vem nessa segunda fase, depois que houve um tempo de paz, começou novamente a perseguição, e o pai dela era pastor. Então, desde cedo eles faziam cultos em casa, mas era escondido, eles tinham que fazer culto escondido, até que um dia um vizinho acabou denunciando que ali havia, né, cultos. Então a mãe de Marie foi presa, o pai foi preso, mas ela e o irmão continuaram. O irmão dela depois era pastor de uma das maiores igrejas, chamada Igreja do Deserto, porque eram igrejas escondidas assim no subsolo, né, assim. E então Marie foi presa. Ela se casou cedo, com 18 anos, mas quando ela tinha 19, o marido também já foi morto e preso, já foi preso e morto. Sim. Por causa da perseguição. E aí, para tentarem capturar o irmão dela, que era um pastor muito influente de uma grande igreja, eles prenderam Marie. Né? Ela foi presa porque ela era irmã de um pastor da Igreja do Deserto. E dessa prisão onde ela ficou, ela entrou lá com 19 anos, acho que 20 anos, ela ficou ali com outras mulheres, todas presas unicamente por serem protestantes. Olha. Né? Essa era a perseguição. E nos registros do governo da França, inclusive, tem os nomes dessas mulheres, as idades, né? Quem elas eram. E é incrível a gente ver assim, como essas mulheres resistiram ali à sua fé mesmo, porque era só elas negarem a fé protestante, falarem, não, eu não vou mais ser protestante, que elas seriam soltas. Então, acredito que até algumas tenham feito isso. Mas Marie foi uma das que não fez isso. Ela e um outro grupo de mulheres permaneceu ali naquela torre presa. Uma torre que a gente até vê as fotos hoje, dá para pesquisar no Google e olhar, chama Torre de Constança. Ela era uma torre redonda, só tinha um buraco no alto por onde entrava a luz do sol, entrava frio, entrava chuva, e ela permaneceu ali, então, por mais de 30 anos. Existe até hoje uma inscrição na torre, Resista. E todos os historiadores atribuem a Marie Durand, porque ela era uma das mais novas e provavelmente a única ali que era letrada. Então, provavelmente ela que escreveu isso. E quando depois mudou o governo, né, na França, eles acabaram liberando o protestantismo quando ela estava presa, mas havia um decreto de que aquelas pessoas que estavam presas não seriam soltas, porque eles não tinham para onde ir, as casas haviam sido confiscadas, os bens haviam sido confiscados, mas Marie Durand então escreveu várias cartas para pastores, né, de regiões próximas, pedindo para que intercedessem por ela, e um príncipe, o filho, né, do rei, resolveu visitar a torre, e um cronista da época deixou escrito, eu até coloco ali no meu livro, que é bem emocionante o relato dele, de quando ele chegou ali na torre e encontrou, por exemplo, lá uma mulher que tinha mais de 80 anos e cega, que estava presa porque os seus filhos eram pastores, né, e ela ali na velhice presa, várias outras mulheres, e entre elas Marie Durand, e o príncipe ficou muito comovido e exigiu que todas elas fossem libertas, né? Ele fala que ele sabia que isso podia até trazer problemas para ele, mas que ele não conseguiria ver aquilo e deixar como estava, né? E aí ela foi solta, aí ela foi acolhida, acabou recebendo recursos das igrejas protestantes da época, mas acho que 6 anos depois que saiu da torre, ela morreu. Marie Durand, então ela passou a maior parte da vida dela ali mesmo. Presa nessa torre de Constança, resistindo mesmo e mantendo ali sua fé firme. Eu fico imaginando esse tempo. Sim. Eu penso assim, às vezes uma semana de dor é terrível, né? E tudo por uma causa. Sim. Né? Eu vejo, pastor, às vezes eu falo assim que eu acho que nós hoje, no nosso século,
E no nosso mundo, né, nós somos muito privilegiados, mas isso também muitas vezes nos torna acomodados, né? Porque eu não sei se eu resistiria dessa maneira, né? Sou sincera em dizer isso, porque nós temos tanto conforto na nossa vida cristã, né? E isso às vezes nos torna até displicentes mesmo. A gente se esquece, né, daquilo que Deus fez, do que Ele pode fazer e de quanto nós temos que nos manter firmes. E essas pessoas, tem muitas ali no livro que passavam por tantas dificuldades e mantinham-se em pé, né? Que eu escrevi ali, eu chorava muitas vezes, triste pelas histórias, mas também chorava de vergonha, de pensar assim, meu Deus, nós não somos nada, né? Nós não somos nada diante das nossas dificuldades. Muitas vezes a gente já duvida de Deus. A gente tem um evangelho muito triunfalista hoje em dia, né? E eu creio que Deus tem o melhor para nós, né? Mas nós precisamos aprender a reagir e viver com a mesma fé, mesmo diante das circunstâncias, né? Das circunstâncias ruins. Sim. No Brasil, você consegue enxergar mulheres que fazem a diferença? Ah, sim, eu vejo que tem muitas, né? A gente tem muitas mulheres conhecidas, né? Pastoras que a gente conhece pelas redes sociais ou Sim, pessoalmente. Que fazem a diferença. Mas você sabe que eu até oro e peço para Deus assim me mostrar aquelas que Ele conhece e que nós não conhecemos, né? Pode. Porque eu sei que existem muitas mulheres que, neste momento mesmo, ouvindo o podcast, né? São mulheres quebrantadas, são mulheres que intercedem, são mulheres com sede, são mulheres que fazem a diferença ali onde elas estão, né? Porque eu acho que o segredo, talvez, da gente se manter no propósito é você saber que você não vai fazer a diferença, ou você não foi chamado apenas para fazer a diferença no mundo inteiro. Alguns vão ser chamados para estar ali em destaque, mas outros vão ser chamados para fazer a diferença dentro da tua casa, né? Eu li um livro esse ano que gostei muito, que fala da história de João Batista, chama Você Escolherá o Deserto, e é um livro muito desafiador, porque ele parte ali do princípio de que João Batista escolheu o deserto. Ele era alguém que era filho de sacerdote, era de uma família sacerdotal, então vamos dizer assim que ele tinha dinheiro, né? Na época, se ele podia morar numa boa casa, podia estar lá servindo no sacerdote, mas ele escolheu viver no deserto. E ele escolheu isso só porque ele queria ter mais comunhão com Deus, né? E porque ele tinha esse propósito de preparar o caminho do Senhor. E nós, muitas vezes, cristãos, a gente só vê o deserto como um lugar ruim. E o deserto é um lugar difícil. Sim. Mas eu vejo que nós temos que olhar para o deserto também como sendo esse lugar de comunhão. Né? Um lugar onde o Senhor vai nos testar, vai nos forjar e onde nós podemos ter experiências incríveis com Deus, onde nós podemos ter experiências maravilhosas até que Ele nos tire dali, né? Se Ele tirar. Então, a gente precisa estar disposto a tudo, né? Então, eu vejo que tem mulheres que talvez não estão em evidência, talvez estão até num deserto, mas que ali ela está fazendo a diferença naqueles que estão perto, até no mundo espiritual mesmo, ali intercedendo, orando, cuidando da sua família. Né? Eu vejo que as mulheres precisam entender isso, assim como os homens, mas falando aqui especialmente para as mulheres, que às vezes ninguém vai saber o seu nome, mas Deus sabe, né? A gente faz para o Senhor. Então, assim como na Bíblia, né? Tem muitas mulheres, né? Aquele botão que você pregou ali na roupa do seu marido com amor, ali está o seu ministério também. A gente não precisa querer só as coisas grandes, a gente precisa aprender a encontrar o extraordinário no ordinário da nossa vida, né? Quando você faz um bolo ali com carinho, porque seu filho gosta, quando você lava as roupas, passa a roupa, mesmo nas coisas mais difíceis da dona de casa. Que não é nada fácil. Não é, mas ali o Senhor pode ser glorificado se o nosso coração estiver rendido, se a gente estiver fazendo isso com alegria, né? E também em outros lugares onde Deus te colocou, de repente, eu creio que a mulher pode ser governante, pode ser líder, pode ser médico, mas tudo para a glória de Deus. É isso que vai fazer a diferença, que vai tornar você uma mulher que faz a diferença. Amém. Nós tivemos esse final de semana Shekinah em Jaguariaíba, e foi falado que o homem pode fazer muitas coisas tendo a unção, mas sem a presença de Deus. E foi falado justamente sobre João Batista, né? Que estava no deserto
mas ele tinha a presença de Deus. Isso. E as pessoas saíam de todos os lugares para ir ter com ele. Sim. O quão a presença de Deus é preciosa na vida do homem, né? E você falando sobre isso só vem a agregar. Mas dentro do que nós estamos falando, eu queria que você... porque uma das mulheres assim que eu sou fã na Bíblia, chamada Abigail. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre Abigail. Eu amo também a história de Abigail. Mulher sábia, né? Sofria demais dentro da sua casa, né? Inclusive no meu livro aqui tem, né? As histórias de Mical, Abigail e Batseba. Porque Abigail, ela é um grande exemplo de uma submissão com honra, né? E que não fez exatamente aquilo que o marido queria, né? Com certeza. Porque é aí que entra essa chave, né? De que a submissão não é obediência irrestrita até aquilo que é mal, né? Eu vejo que durante muito tempo, talvez até a própria igreja acabou ensinando errado e por isso muitas mulheres têm aversão a essa palavra submissão, né? Que parece que é escravidão, né? É pejorativo, que o homem vai dominar a mulher, quando na Bíblia não é nada disso. Trata de honra. E Abigail foi essa mulher, porque ela, mesmo quando ela foi diante de Davi, né, para interceder pela sua família, eu vejo assim que ela poderia chegar diante de Davi depois que Nabal, né, vamos só contextualizar aqui, talvez algumas, né, não lembro a história, Nabal, marido dela, que homem mau, que tem um significado de cão. Né, o nome dele, ele tratou mal Davi e os seus soldados, não quis dar comida, então Davi ficou muito irado, avisou que ia lá para matar todo mundo da casa. E é interessante que os servos foram avisar a Abigail, né? Verdade. Eu vejo que aí é porque os próprios servos já reconheciam nela aquela presença que faz diferença ali dentro de casa, né? Eles sabiam que ela não merecia aquilo, que ela poderia fazer alguma coisa, como ela fez. Ela foi diante de Davi e ela não chegou lá e falou: olha, Davi, meu marido é o cão mesmo, então você mata só ele, mas deixa a gente livre, né? Verdade. Podia ser uma oportunidade para ela, né? Vamos dizer assim. Um livramento, né? Um livramento. Mas ela não fez isso. Mesmo ali desobedecendo a ordem do marido, porque ela foi dar comida para Davi, para os seus soldados, ela fez isso com honra. Ela pediu perdão em nome do seu marido e pediu para que Davi, então, pensasse melhor. E ela até sabia sobre Davi, porque ela falou: você é um homem de Deus, né? Não vai, né, nas nossas palavras, não vai manchar aí o que Deus tem para você fazendo isso, né, com raiva, por vingança. E Davi reconheceu que ela foi usada por Deus dela, naquele momento para ele não ter essa atitude, que também seria uma atitude ruim, né? E aí Deus fez o que tinha que fazer, né? Porque Nabal daí passou mal e dali 10 dias, a Bíblia acho que fala, né, uma semana... Ele morreu, né? E Abigail, então, foi ser esposa de Davi. Matar, né? E Abigail foi ser esposa de Davi. Então, veja bem, ela passou de mulher do cão para a esposa do rei. Olha, né? Só. É só Deus isso, né? Que faz isso, né? Não foi na força dela. Ela simplesmente agiu como uma mulher de Deus deveria agir. E ele mesmo se encarregou de fazer ali o que tinha que ser feito para mudar a história dela. Amém. Glória a Deus. Que coisa tremenda, né? A gente parece que vai vivendo ali, né? É verdade. Mas agora, fala para nós aqui uma mulher que mudou a sua forma de pensar. Deve ter muitas, né? Tem muitas. Mas uma em específico. E o porquê? Eu até acho que assim, em determinados momentos da nossa vida tem alguém que, né? Que a gente está mais próxima, vamos dizer assim, né, com as redes sociais. Eu sou aquela que às vezes eu começo a ouvir uma pregação ali quando eu estou lavando louça, aí durante vários dias eu ouço aquela pastora, depois eu ouço várias outras. Só voltando um pouquinho, então quer dizer que você também lava louça, né? Lavo louça, mas quem mais lava louça na minha casa é o meu marido, pastor, acredita nisso? Bom, lá em casa eu também lavo, não muito, mas... que às vezes as pessoas te vê aqui que foi jornalista hoje, né? Trabalha nessa área, e de repente fala assim, não, isso aí fica numa boa, não,
legal. Inclusive, pastor, eu até falo assim que é algo de Deus para a nossa vida, né? Abrindo parênteses aqui, porque a gente precisa aprender a viver em contentamento, né? Em toda e qualquer situação. Então, eu já tive muito mais do que eu tenho hoje, mas hoje eu vejo que eu ainda tenho muito mais do que eu preciso, né? Eu falo, então a gente precisa aprender a viver em contentamento, porque como hoje a gente está no ministério itinerante, nós somos pastores auxiliares numa igreja, mas nós vivemos da minha editora, né, das pregações fora ali, foi uma escolha nossa também isso, algo de Deus para a nossa vida, mas que nos fez aprender a viver em contentamento, né? Então, eu já tive gente que trabalhava para mim quando eu não fazia nada, mas agora eu faço tudo ali com meu marido, né? Então, aí entra aquela questão que a gente até falou aqui, de você cumprir o seu propósito com alegria, né? Em todo o tempo, porque vai ter dias bons, dias ruins, mas nenhum deles dura para sempre, né? Nem os dias bons e nem os ruins. Então, a gente precisa aprender a passar por todos eles em contentamento. Mas voltando aqui daí falar das mulheres, eu vejo que uma mulher que mudou muito o meu pensamento foi quando eu li a história de Kathryn Kuhlman, que foi aquela grande avivalista, né, americana, porque ela falava muito da presença de Deus e do manifestar da glória de Deus. Como Deus está falando sobre isso nesses dias agora. E assim, uma frase muito marcante dela para mim é que ela falava que o Espírito Santo para ela era mais real do que uma pessoa que ela estava ali vendo, né? Então, eu quando li isso, ela falando sobre a glória de Deus, sobre não você apenas carregar a glória, mas sobre manifestar essa glória, foi algo que eu comecei a pedir para Deus, né? Porque a gente corre o risco, principalmente, né, eu que nasci na igreja, eu não tenho assim aquela experiência de um dia de conversão, né? Aquele dia que Deus me tocou, mudou minha vida. Eu nasci na igreja. E a gente corre o risco de se tornar religioso, não apenas no sentido pejorativo, mas assim de viver uma rotina também, na igreja, no evangelho, lendo a Bíblia, fazendo devocional, mas se esquecendo desse poder tão maravilhoso que está em nós, que é o Espírito Santo. Né? Então, depois disso, eu comecei a buscar mesmo do Espírito Santo e falar, eu não posso me esquecer dessa presença que está em mim, não posso apagar o Espírito, porque a palavra nos alerta em relação a isso, né? Que ele está aqui. Então, eu sempre procuro pensar nos meus momentos de luta, nos meus momentos difíceis, que tudo que está passando por mim, está passando por ele também. Né? Porque eu estou nele, a palavra fala que nós estamos em Cristo, então eu me sinto assim, revestida por Cristo, então antes de chegar em mim, chegou nele, então ele vai fazer a sua justiça, ele vai mostrar o seu cuidado, ele vai agir com favor e com bondade. Então Kathryn Kuhlman era alguém que teve muitas falhas, teve também uma vida que, algumas escolhas erradas, como todos nós, mas foi uma mulher que provou dessa presença do Espírito Santo de uma maneira extraordinária. Então, eu aprendo muito com ela, eu gosto muito da história dela. Eu não coloquei Kathryn Kuhlman no meu livro, justamente por ela ter, assim, algumas partes meio polêmicas, assim, né? Então, na época eu não quis abordar isso, mas eu carrego aqui no meu coração, assim, muitos ensinamentos que ela deixou. Amém. Poxa, eu gostaria de ficar conversando com você o dia todo, né? Principalmente nesse tema. Mas eu queria que você apresentasse os seus livros também para quem está nos assistindo, né? Vamos apresentar. Se tiver em ordem aí, o primeiro, o segundo, seria interessante. Vou mostrar aqui. Pode mostrar nessa câmera aqui. Tá. Na verdade, esse aqui, ó, é o Submissão e Honra, que é aquele que eu disse que é a história das esposas de Davi, a Mical, Abigail, Batseba e o papel da mulher no casamento. É um livro pequenininho, mas que ele é realmente poderoso. Eu falo que foi o Espírito Santo, né, que escreveu, não fui eu, que trata essa questão. Depois, esse livro, que é o Ele, Elas e Nós, que é Lições de Deus através de mulheres da Bíblia para a mulher de hoje. É o livro onde eu trago um pouquinho de estudo bíblico, mas também com esses insights da neurociência, trabalhando culpa, mágoa, medo, inveja, amizades, né? É um livro que ele é muito usado, inclusive nas igrejas, em grupos de mulheres. Eu fiz já pensando nisso, ao final de cada capítulo tem algumas perguntas para você responder, ou você sozinha mesmo na sua meditação ou em grupo. O Depois da Festa, que é o livro que eu falei sobre casamento. Sobre casamento. Isso, Guia Prático para Superar os Desafios do Casamento. Um livrinho também bem gostoso, bem bacana de se ler. E o Força e Feminilidade, porque eu lancei em 2020,
mas ele se esgotou, aquela minha produção independente, e agora no ano de 2025, agora em fevereiro, ele foi lançado pelo Ministério de Juscop. Então aqui é outra capa, né? Mas o conteúdo é o mesmo. Só está no padrão deles, né? E foi muito interessante também, porque eu sou uma escritora independente, quem escreve livro, quem é autor sabe que é muito difícil você lançar por uma editora, então eu confesso que assim, eu nem tentava, né, fui lançando meus livros, porque era mais ali para a igreja local, para o nosso ministério, mas aí a Val Gonçalves, que é a esposa do Douglas Gonçalves, ela recebeu o livro e ela gostou muito, isso lá em 2020, né, ela foi muito impactada, e no ano passado ela estava procurando um livro para publicar, se lembrou dele, porque ela gostou, ela falou para mim que ela leu várias vezes ele, várias histórias em vários momentos da vida dela, e aí ela viu que estava esgotado, e eles me fizeram uma proposta para eu lançar com eles. Então, foi algo também muito pontual de Deus, para né? que o livro alcance outras mulheres, porque eu falo que realmente esse livro é um livro maravilhoso, não por causa de mim que escrevi, mas por causa das histórias que estão aqui. A Helena Tanura fez o prefácio, porque ela também leu, e ela até indica também num curso dela, ela fala que é um livro que todas as mulheres cristãs tinham que ler, né? Então é um livro realmente muito especial, o Força e Feminilidade. Eu fiquei muito feliz que ele foi relançado agora nessa amplitude, né, de uma grande editora também. Amém. E aquela que nos assiste agora, ou de repente o homem que nos assiste e queira presentear a sua esposa, compra pelo site? Qual que é o contato para a pessoa poder entrar em... Isso. Alguns deles estão em algumas livrarias online, né, na própria livraria da loja de Juscop, na livraria Ebenezer também, né, que é uma grande livraria lá de São Paulo, ou pode entrar em contato direto comigo, acho que eu posso deixar até aqui o meu WhatsApp. Pode falar que daí já vai ser colocado. O contato é 18, o código, 998 16 21 23. É o meu WhatsApp, então esse número serve para agenda, serve para comprar os livros. Se você está em Londrina, a gente entrega no mesmo dia, com frete grátis, então vale a pena se quiser comprar direto comigo. Quando é para a igreja, compra em mais quantidade, a gente dá um bom desconto também. Amém. Então pode procurar direto comigo ou nas lojas online. Com certeza você será procurado. Amém. Poxa, Rosana, eu quero agradecer você por esse tempo, viu? Amém. Hoje é o seu aniversário, que Jesus continue abençoando a sua vida, tá? Derramando da graça mais e mais abundante sobre a sua vida. Amém. Que outros livros possam sair e edificar a fé de muitas pessoas. Amém. Muito obrigado pela presença. Amém. Deus continue abençoando. Eu que agradeço, privilégio para mim, né? Tá aqui no dia do meu aniversário. Eu estava ontem lendo com o Fabrício, né? Eu falei para ele que esses dias eu fiz um propósito antes do meu aniversário, e no último dia Deus me deu a palavra do Salmo 103, né? Para bendizer ao Senhor mesmo com a minha alma, por todos os benefícios dele Amém. Para comigo, né? Então, Amém. Porque Deus é misericordioso. A gente chega assim numa fase da vida em que você olha para trás e vê muitas coisas boas, mas também muitas coisas ruins, né? A gente já pisou bastante na bola também, né? Com Deus, nós somos falhos, somos humanos, mas Deus é como um pai amoroso que nunca se esquece de nós, que nunca deixa de nos amar mesmo, de cuidar. É um Deus lindão, né? E tem sempre algo novo, né? Então, tô com muita expectativa para essa nova fase da minha vida também. Amém. Eu gosto de fazer aniversário e para mim foi uma honra estar aqui nesse dia, né? Eu vejo que é profético também, né? Assim, Deus vai me colocar em novos lugares, eu creio nisso, então agradeço muito a presença, por estar aqui, Sim, né? Iremos nos ver, com Amém. certeza. E você que nos acompanhou aí, você mulher, eu quero me dirigir a você. Talvez você esteja na sua casa agora, assistindo pelo celular, não sei, e você possa dizer, puxa vida, eu não tenho feito nada. Mas você ouviu aqui, talvez lavando a roupa do seu esposo, dos seus filhos, se for com amor, você está glorificando o nome do Senhor. Mas Deus tem mais para a sua vida, viu? Deus tem mais para a sua vida. Se levante, você é valente. Você é uma mulher valente, guerreira. Deus vai exaltar a sua vida, tá bom? E não se esqueça do triplo C. Curte, comente, compartilhe, tá bom? Se você gostou, diga lá, gostei demais. Você, pastor, olha, é uma oportunidade também para poder tê-la na sua igreja, tá bom? Vai edificar a fé das mulheres, dos homens. Com certeza os homens vão se tornar um pouquinho melhores. Então, muito obrigado, que Deus continue abençoando vocês.
quarta-feira que vem tem mais. Um beijo no coração. Obrigado, Felipe. Obrigada. Obrigado.